pessoal, tudo bem? Estão lembrados que na nossa última aula nós começamos a estudar o gênero textual resumo, que é o gênero do PSS-3 e do vestibular. Nós vimos que resumo significa uma volta ao sumo, ou seja, voltar-se à essência original de um texto. Portanto, nós podemos dizer que resumir um texto trata-se de reduzi-lo a uma fração da sua extensão original, mas mantendo a sua estrutura, os seus pontos essenciais e sendo fiel às ideias do autor. Em relação à estrutura, né? Como que eu estruturo o meu resumo? Bom, em primeiro lugar, no primeiro parágrafo, você vai referenciar o texto, você vai mostrar para o teu leitor qual texto você está resumindo, onde ele foi publicado, quem é o autor. O assunto do texto é apresentado também já no primeiro parágrafo, certo? Depois o conteúdo, somente aquilo que é essencial, articulando bem as ideias. Lembrem-se de utilizar os conectivos para essa boa articulação das ideias. E, por fim, as conclusões a que o autor do texto base chegou. Em relação à linguagem, outra coisa muito importante é o uso de terceira pessoa, o uso gramatical do sujeito indeterminado, por exemplo, ressalta-se no texto a importância de. E também privilegiar a voz ativa, onde o sujeito é agente, onde o sujeito pratica a ação. O autor defende a ideia de que é possível vencer a cultura da violência, por exemplo. Vejam que o uso da terceira pessoa, o sujeito indeterminado, a voz ativa, garantem uma impessoalidade que é característica do resumo. No resumo você não coloca a sua opinião, você não coloca informações além daquelas que estão no texto base, certo? Por isso a linguagem deve ser impessoal, não se esqueçam disso. Uma consideração importante, lembre-se de que o resumo não é só um processo, um trabalho de copia e cola. Né? Você precisa filtrar as informações e reelaborá-las, ou seja, reescrevê-las com as suas próprias palavras. Um processo que ajuda muito nisso é o processo de sumarização. O que é sumarizar? Né? É um processo textual, um processo intelectual também, né, no qual você separa somente o que é fundamental, somente o que é essencial. E nós temos algumas estratégias de sumarização que eu enviei para vocês no material que eu postei na plataforma online. Então, nesse material, vocês têm um exemplo também de resumo que estaria adequado a um processo seletivo da UEPG, certo? Eu fiz essa retomada e também apresentei para vocês essas estratégias de sumarização, porque vocês, ao longo dessa semana, deverão produzir um resumo, o qual estará postado também na plataforma online. Lembrem-se que você só melhora a sua escrita se você pratica a sua escrita. Então, eu conto com o empenho de vocês nesse período e até mais. Até a próxima aula.